Boa noite. Boa noite. A solidão dos brasileiros invisíveis. Metade dos que estão vivendo nas ruas não tem registro no cadastro único do governo federal. E não consegue acesso a nenhum benefício. A Petrobras reduz o preço do diesel nas refinarias. No estado do Rio, a Polícia Federal prende o bicheiro Rogério Andrade por corrupção e homicídio, entre outros crimes. E atiradores fuzilam miliciano e ex-vereador Jerônimo Guimarães. Na corrida eleitoral, André Janones do Avante desiste de concorrer à presidência e decide apoiar o ex-presidente Lula. Depois da visita da deputada dos Estados Unidos Nancy Pelosi a Taiwan, 5 mísseis disparados pela China atingem o mar do Japão. A Justiça da Rússia condena a atleta americana flagrada com óleo de haxixe a 9 anos de prisão. E o presidente Joe Biden diz que a condenação é inaceitável. O Jornal Nacional está começando. Beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC vão poder pedir empréstimos consignados. A lei que autoriza essas operações foi sancionada hoje. Para quem recebe o Auxílio Brasil, as prestações vão poder comprometer, no máximo, 40% do benefício. Para quem recebe o BPC, o limite é de 45%. A lei também aumenta a margem de consignado de aposentados e pensionistas para 45%. E para 40% no caso dos trabalhadores com carteira assinada. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais concluiu que metade das pessoas em situação de rua no Brasil não tem registro no cadastro único do governo federal e não consegue acesso a benefício nenhum. A Ana quer muito conseguir o registro no CadÚnico. Só quem está no cadastro pode ter acesso a benefícios sociais, como o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. Hoje quem está me ajudando é meu filho e a minha filha. Porque desde a pandemia que eu estou desempregada, não consigo emprego porque eu já tenho 62 anos. E não consigo. O Nereu também tenta fazer o registro, mas ainda não conseguiu por causa das filas. Já é a 14ª vez que eu venho para conseguir, mas sempre que eu chego de manhã ou de noite, já tem uma fila quilométrica e as senhas são limitadas, né? Sem o CadÚnico, milhões de brasileiros não existem para o governo. São pessoas em situação de vulnerabilidade que não aparecem nas estatísticas porque não estão no cadastro único do governo e, por isso, não conseguem ser atendidas pelas políticas públicas. E isso por vários motivos, entre eles a falta de documentos que atinge principalmente a população em situação de rua. Um levantamento feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que no início da pandemia, em março de 2020, 3 em cada 10 pessoas em situação de rua estavam fora do CadÚnico. Em dezembro do ano passado, a situação se agravou ainda mais. 5 em cada 10 pessoas em situação de rua não tinham o registro no cadastro. E o número de prefeituras que cadastram esses moradores diminuiu. Em 2020, eram 3.435 municípios. No ano passado, foram 2.055 municípios. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais não têm coordenado, não têm monitorado, não têm avaliado essa importantíssima política pública. Já não faziam antes, né? E nós víamos graves problemas e não fizeram isso durante a pandemia e ainda não fazem isso. Os governos municipais, né, em outra medida, precisam se esforçar mais, precisam se organizar de uma melhor forma, né, colocar mais pessoas às ruas, justamente para ir ao encontro dessas populações tão vulnerabilizadas, né, que nós temos nas nossas cidades. A Helena passou 10 anos nas ruas. Há 2 meses está nesse centro de reabilitação no Distrito Federal, mas continua sem nenhum documento. Está fazendo muita falta mesmo, porque sem documento a gente não é nada, né? Não é nada. E somente com números atualizados de quem vive em situação de rua, de quem não consegue ser atendido, o governo poderá administrar suas políticas públicas. Nós precisamos urgentemente do fortalecimento, né, dessas políticas públicas, dessas bases de dados, para que as aplicações, né, desses programas sociais eles sejam devidos,
né, para essas populações tão vulnerabilizadas e tão necessitadas no nosso país. A partir de amanhã, o diesel vai ficar mais barato para as distribuidoras. A Petrobras anunciou que o litro do combustível vai cair de R$ 5,61 para R$ 5,41 nas refinarias. É uma queda de 3,5%. A última redução do diesel tinha sido em maio do ano passado. A Petrobras declarou que essa medida acompanha os preços internacionais, que se estabilizaram num patamar inferior. Também foi sancionada hoje a lei aprovada pelo Congresso que cria pisos salariais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O piso salarial dos enfermeiros de R$ 4.750 vai servir de referência para as outras funções. O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste dos salários com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Foi para o Senado o projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta passou na Câmara em votação simbólica ontem. O texto deve ser votado pelos senadores já na terça que vem. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol da ANS, que indica o que deve ser coberto pelos planos de saúde, é taxativo e não exemplificativo. Ou seja, os planos só precisam cobrir o que está na lista da ANS. O projeto, ao contrário, obriga as operadoras a autorizarem tratamentos ou procedimentos prescritos por médico ou dentista, mesmo que não estejam no rol da agência, mas estabelece algumas condições: que o tratamento ou medicação tenha eficácia comprovada, autorização da Anvisa, recomendação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, ou de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e que tenha aprovado o tratamento para seus cidadãos. A professora da Universidade Federal do Rio, Lígia Bahia, diz que o projeto corrige um percurso, mas é necessário avançar no debate sobre o direito à saúde. E não é que ele beneficia a sociedade como um todo, mas certamente ele trará um alívio para indivíduos e famílias que estão às voltas com necessidades de saúde, que são necessidades de saúde comprovadas. Se o legislativo, então, decidir que o rol taxativo não tem validade, isso será muito importante para alguns indivíduos e famílias que estão aí desesperados sem saber como fazer amanhã. A diretora executiva da FenaSaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa os 15 maiores grupos de operadoras do país, diz que a lista da ANS traz segurança para os usuários e que é preciso levar em conta o impacto do projeto nos planos de saúde. O conceito do plano de saúde é de mutualismo, ou seja, você administra os recursos que vêm dos beneficiários e qualquer coisa que traga insegurança, instabilidade, falta de previsibilidade, compromete o sistema como um todo. Por isso que eu insisto, tem que ser uma avaliação criteriosa, porque o recurso que está sendo administrado pela operadora é o recurso que vem do bolso de todos os beneficiários da saúde suplementar. O projeto retoma a prática anterior à da decisão do STJ. Até junho, a lista da ANS era considerada uma referência e quem tinha indicação de procedimento, exame, cirurgia, medicamento não previstos na lista da ANS podia conseguir a cobertura do plano de saúde. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, há um grande clamor da sociedade e os senadores deverão decidir com rapidez. A ANS declarou que considera indispensável a análise técnica de cada procedimento antes da inclusão no setor de saúde suplementar. A agência afirmou que a elaboração da lista leva em consideração todas as informações sobre evidências científicas, segurança, impacto orçamentário e disponibilidade de rede prestadora, e que novas inclusões ainda passam por um amplo debate com a sociedade.
A ANS manifestou preocupação com a mudança nas coberturas obrigatórias e alertou que ela pode impactar o valor pago pelos beneficiários. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia e da vacinação no Brasil. A Malu Maza mostra pra gente. Boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata, Bonner. E boa noite para você também. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 258 mortes por Covid. São 679.594 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 34.240 novos casos conhecidos. O total agora passa de 33.960.000. A média de casos está em queda há 2 semanas. Hoje, a redução é de 33%. São quase 30 mil casos por dia. A média de mortes recuou 14% dentro do que é considerado estabilidade. São 207 óbitos diários. Agora, os dados da vacinação da população que pode ser imunizada. 84,54% tomaram as 2 doses ou a dose única. E 56,43% receberam pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Malu. O aumento do número de casos de varíola dos macacos despertou uma preocupação adicional. Além da questão sanitária, os médicos estão empenhados em combater o preconceito em torno da doença. Dos casos de varíola dos macacos contabilizados pela Organização Mundial da Saúde, 98% são de homens que fazem sexo com homens. Isso levou o diretor-geral da OMS a recomendar que homens que mantêm relações homossexuais reduzam, neste momento, o número de parceiros sexuais. For the moment, reducing your number of sexual partners. A mensagem da OMS provocou preocupação na população LGBTI+. Preocupação com a doença, sim, mas também com o risco de sofrer com mais um estigma. Associar essas pessoas a uma doença é algo que já aconteceu antes. Quando a AIDS começou a se espalhar no começo da década de 1980, fazendo muitas vítimas entre homens que se relacionavam com outros homens, chegou a ser chamada de peste gay. Isso fez com que muitas pessoas sofressem discriminação e tivessem seus direitos humanos violados, direitos humanos fundamentais violados. Inclusive o direito de ir e vir, operações policiais que levavam pessoas trans e outras pessoas a terem a sua atividade averiguada, né? Eram presas em função de estarem na rua. Há décadas, estudos já comprovaram que a transmissão do vírus da AIDS não depende da orientação sexual. Médicos explicam que, assim como o HIV, o vírus que provoca a varíola dos macacos também pode ser transmitido durante qualquer relação sexual, não apenas entre homens. Não é uma doença relacionada apenas a gays, embora a doença já exista, né, na África desde a década de 70, já tem casos registrados, houve, né, esse surto atual que começou dentro dessa comunidade, que é uma comunidade pequena, mas nada impede de essa concentração com o tempo de diminuir e afetar outros grupos, né? E a relação sexual não é a única forma de transmissão. Segundo a OMS, é possível ser infectado por abraços, beijos prolongados e contato com objetos contaminados, como toalhas e roupas de cama. Matheus contraiu a doença e está em casa se recuperando. Quando notou os sintomas, como febre e caroços na pele, procurou a saúde pública de Santo André, na Grande São Paulo. Matheus é gay e conta que o médico insinuou que ele tivesse HIV. A Prefeitura de Santo André afastou o médico. Ele disse, qual é a sua sorologia? Eu disse, HIV negativo. Você tem certeza? Disse de novo para ele, tenho certeza. Depois disso, ele falou para mim sair da sala. Não perguntou os sintomas, ele não perguntou o que eu estava sentindo, só queria saber da doença. O infectologista Jamal Suleiman, que viu de perto o surto de HIV/AIDS, hoje atende pacientes com varíola dos macacos e reforça a necessidade de acabar com os estigmas. Vou repetir isso 1 milhão de vezes. Não é uma doença ligada a gays, não tem nada a ver com isso. Vírus não escolhe esse o caminho. Não temos o direito
de fazer julgamento moral das pessoas. As doenças não são assim. Então, tudo que a gente aprendeu que tenha servido para alguma coisa. Não é possível que em pleno século XXI a gente adote o mesmo comportamento dos anos 80. Isso não faz o menor sentido. O estado de São Paulo, que registrou a maioria de casos no Brasil, vai disponibilizar quase 100 hospitais e maternidades para o tratamento dos pacientes mais graves da varíola dos macacos. E o Instituto Adolfo Lutz vai acompanhar a evolução dos casos e possíveis mutações do vírus. A batalha de uma família britânica para manter vivo o filho de 12 anos foi parar num tribunal internacional. No dia 7 de abril, parentes de Archie Battersby encontraram o menino desacordado em casa. A suspeita da própria família é de que tenha sido por causa de um desafio numa rede social. No Blackout Challenge, desafio do apagão, jovens intencionalmente sufocam a si mesmos ou a outra pessoa até que haja uma perda de consciência por falta de oxigênio. Archie teve morte cerebral. O diagnóstico deu início a uma batalha judicial entre o hospital e os pais do menino. É aqui que Archie está internado há 4 meses já, em coma, sobrevivendo com a ajuda de remédios e aparelhos. Os médicos falam que não existe mais chance de recuperação, que o melhor é encerrar o tratamento. Mas a família, na esperança de uma cura, não quer que isso aconteça. A justiça britânica, que em várias instâncias deu razão aos médicos, chegou a marcar dia e hora para que os aparelhos fossem desligados. Ontem, às 11 da manhã. É comum que a justiça tome decisões quando pais e médicos discordam sobre o tratamento de uma criança. Nesses casos, os direitos da criança têm prioridade sobre o dos pais de decidir o que é melhor para o filho. O caso chegou a um comitê da ONU, mas os juízes aqui da Inglaterra entenderam que não eram obrigados a esperar uma resposta. Um deles chegou a dizer que Archie já não é o mesmo menino das fotos, que é agora alguém cujas funções corporais são todas mantidas por meios artificiais. Mas a família conseguiu adiar o desligamento dos aparelhos no último instante, ao abrir um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A mãe de Archie disse que médicos da Itália e do Japão tinham se apresentado para oferecer tratamento ao filho. Onde está o mal em permitir que eu o leve para outro país? Perguntou. Holly argumenta que o coração do menino ainda bate e que ele chegou a segurar a mão dela. A mãe fala que não entende a pressa em encerrar o tratamento e que médicos e juízes não deveriam ter a palavra final sobre o assunto. Espero que o Tribunal Europeu interfira e dê a Archie o direito de viver. Ele merece isso. Ontem à noite veio o anúncio da Corte Europeia. O tribunal avisou que não ia interferir na decisão da Justiça Britânica. Hoje, os pais de Archie conseguiram entrar com mais um apelo na Justiça do Reino Unido. Eles querem transferir o filho para uma clínica onde o menino possa receber cuidados paliativos. A seguir, André Janones desiste de concorrer à presidência. Atiradores fuzilam um ex-vereador ligado a milicianos no Rio. Milhares de manifestantes saíram às ruas da capital libanesa neste 4 de agosto para marcar os 2 anos da explosão que destruiu o porto de Beirute. Durante os protestos, 2 depósitos danificados naquela explosão desabaram. A tragédia em 2020 matou 220 pessoas, deixou mais de 6 mil feridas e 300 mil desabrigadas. Toneladas de nitrato de amônio estavam armazenadas de forma irregular no porto. A investigação está paralisada há 8 meses, obstruída pelo grupo Hezbollah. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal pela manutenção da prisão dos 4 réus do incêndio na Boate Kiss. Os réus deixaram a cadeia ontem à noite, depois que o Tribunal de Justiça Gaúcho anulou o julgamento de dezembro do ano passado. Os desembargadores acolheram as alegações das defesas de que houve falhas no julgamento. A tragédia matou 242 pessoas em Santa Maria em 2013. O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, foi assassinado hoje à tarde no Rio de Janeiro. 3 homens desceram de um carro na zona oeste da cidade e atiraram com fuzis. Jerominho morreu no hospital. O empresário Maurício Raul Atala também foi baleado e internado em estado grave. Jerominho e o irmão, o ex-deputado Natalino Guimarães, foram acusados de fundar a maior milícia do estado do Rio. Ele ficou preso de 2007 a 2018.
Há cerca de 6 meses, voltou para a cadeia numa investigação sobre extorsão, mas foi liberado alguns dias depois. O bicheiro Rogério Andrade e o filho Gustavo foram presos na região serrana do Rio. Policiais federais encontraram Rogério Andrade e o filho Gustavo de manhã neste condomínio em Petrópolis, na região serrana do Rio. Os dois são investigados por chefiar uma organização criminosa que explora jogos de azar e paga propina a delegados e policiais civis em troca de proteção. O Ministério Público do Rio e a Polícia Federal revelaram o esquema em maio, na Operação Calígula. Hoje, Gustavo, que era considerado foragido, foi preso quando os agentes entraram na casa. Já o bicheiro Rogério Andrade, que chegou a ter o nome incluído na lista de procurados da Interpol, não podia ser preso. Na segunda-feira, uma decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o mandado de prisão contra ele. O ministro considerou que faltou demonstrar qual teria sido a participação de Rogério Andrade na conduta criminosa e aceitou o argumento da defesa de que o pedido de prisão tinha se baseado em provas antigas. Hoje, assim que fizeram a busca e apreensão na casa, os promotores e os policiais dizem ter encontrado evidências de permanência das práticas criminosas gravíssimas. São 2 folhas com anotações feitas à mão. O MP diz que a documentação, com data de ontem, revela uma sistemática cadeia de corrupção mantida de forma persistente com instituição de segurança pública, mesmo durante períodos, inclusive, que Rogério Andrade permanecia foragido. Com os novos indícios, o GAECO, o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, decidiu fazer um novo pedido para que Rogério Andrade fosse preso hoje. E o juiz que está à frente do caso voltou a determinar a prisão do bicheiro. Na decisão de hoje, o juiz Bruno Monteiro Rullier lembra os motivos citados na Operação Calígula para a prisão dos investigados. Diz que os denunciados integram uma das mais antigas e violentas organizações criminosas do Rio de Janeiro e do Brasil, que há décadas explora jogos de azar, cometendo gravíssimos delitos como lavagem de dinheiro, extorsões e homicídios. Rogério Andrade e Gustavo Andrade foram levados para a Superintendência da Polícia Federal do Rio. E agora à noite, pai e filho vão ser encaminhados para um presídio. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a nova lei de improbidade administrativa pode beneficiar agentes públicos que foram condenados antes da mudança. O resultado terá repercussão geral. Deverá ser seguido pelas outras instâncias da Justiça. A lei original de improbidade administrativa é de 1992 e trata das condutas de agentes públicos. Em outubro do ano passado, o Congresso aprovou mudanças no texto que estabelecem, entre outros pontos, a exigência de dolo, ou seja, a intenção de agentes públicos em cometer a irregularidade, a comprovação de prejuízo aos cofres públicos, a exclusividade do Ministério Público para propor as ações e a redução do prazo de prescrição pela metade para algumas situações, ou seja, cortar o tempo para a punição e devolução do dinheiro aos cofres públicos. Neste julgamento, o primeiro recurso analisado é o de uma advogada que prestou serviço para o INSS. Ela quer que as mudanças aprovadas pelo Congresso sejam aplicadas para casos que aconteceram antes da promulgação da lei. Na prática, que haja a necessidade de se comprovar a intenção de cometer a irregularidade, o chamado dolo. Ontem, no primeiro dia do julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que prazos de prescrição não devem retroagir. Na sequência, o relator ministro Alexandre de Moraes fez uma pequena introdução ao voto, que foi lido hoje. Moraes ressaltou a importância da lei de improbidade administrativa para o combate à corrupção. Falou sobre a mudança que retirou ato culposo sem intenção. Segundo o ministro, não se pode misturar incompetência com o ato de corrupção. Mas Moraes afirmou que a mudança não abriu as portas para a anistia geral ou para um período de transição.
Alexandre de Moraes afirmou ainda que a lei da improbidade administrativa tem natureza exclusivamente civil e não pode seguir as regras do Código Penal, que prevê que uma mudança mais benéfica possa ser usada para réus e condenados. No seu voto, Moraes defendeu que a nova lei pode ser usada para ações em andamento na Justiça para atos culposos, já que essa previsão não existe mais. Mas votou para que esse entendimento seja analisado caso a caso. Para as ações já encerradas ou em execução, Moraes votou para que a nova regra não seja aplicada por não seguir o direito penal. Ou seja, a retroatividade é uma previsão constitucional expressa e excepcional para a lei penal benéfica, não para a lei civil. A revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não retroage. É irretroativa, vale daqui para frente. A partir da edição da lei, não existe mais no ordenamento jurídico modalidade culposa de improbidade. Moraes foi contra a possibilidade de beneficiar os casos existentes com os novos prazos de tempo de prescrição. Em seguida, foi a vez do ministro André Mendonça, que divergiu em parte do relator. Assim como Alexandre de Moraes, Mendonça votou para a aplicação da nova lei para casos em andamento. Mas, ao contrário do relator, entendeu que as novas regras podem beneficiar também pessoas já condenadas em última instância, sem chance de recurso, por atos culposos, ou seja, sem intenção. Em relação aos novos prazos de prescrição, Mendonça discordou de Moraes e votou pela aplicação nos casos ainda em andamento. E assim como Moraes, defendeu as mudanças na lei. A improbidade é uma ilicitude qualificada. E me permito agora eu dizer qualificada por uma questão de desonestidade, de intenção. Porque se na iniciativa privada um grande executivo que faz 10 negócios exitosos e lucrativos e em um deles dá prejuízo, ele ainda assim é considerado um bom gestor. Na administração pública, ele passa a ser ímprobo. O julgamento continua na semana que vem com os votos dos demais 9 ministros. O resultado vai impactar milhares de recursos que aguardam uma decisão da Justiça. E poderá beneficiar políticos e gestores condenados por improbidade que desejam disputar as eleições em outubro. Atualmente, a lei da ficha limpa proíbe que condenados por improbidade concorram a cargo público. Quando os eleitores brasileiros forem às urnas em outubro, quem estiver fora da cidade em que vota também vai poder participar desse evento fundamental da nossa democracia. Só é preciso se cadastrar para o chamado voto em trânsito. E o prazo para isso termina no dia 18. O eleitor pode escolher votar em trânsito em qualquer município com mais de 100 mil eleitores. Há duas possibilidades. Se o município escolhido para o voto em trânsito for no mesmo estado do domicílio eleitoral, ele terá direito de votar para todos os cargos: presidente da República, governador, senador e deputado. Se o município for em outro estado, o eleitor poderá votar apenas para presidente. Não é possível indicar municípios em outros países para o voto em trânsito. Mas brasileiros que possuem o título de eleitor cadastrado no exterior vão poder votar em trânsito se estiverem no Brasil. Nesse caso, deve indicar um município localizado em território brasileiro para estar no dia da votação e poderão votar exclusivamente para presidente. Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor tem que comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial com foto. Não há como fazer a transferência por e-mail ou pelo e-título. No cartório, o eleitor vai indicar o município onde pretende votar. A troca pode ser feita apenas para o primeiro ou segundo turno de votação ou para os 2 turnos. O prazo para solicitar o voto em trânsito termina no dia 18 de agosto. Depois dessa data, o eleitor não poderá mais mudar o local de votação, nem mesmo cancelar a opção pelo voto em trânsito para votar em seu domicílio eleitoral. Depois das eleições, o vínculo do eleitor com sua seção é restabelecido automaticamente.
Sofia está em Brasília há 2 meses para fazer um doutorado em ecologia. Hoje foi ao cartório para garantir o direito de votar em trânsito, já que não terá como ir a Natal no dia da eleição. Para mim, é que se a gente não está contente com a situação, uma das formas de mudar é votando. Eu poderia só usar de justificativa que eu não estou na minha cidade, é difícil votar, não tem como votar, mas já que tem essa forma, eu optei por ela, né? Bem mais fácil e simples e bem mais prática também. 18 de agosto também é o prazo final para o eleitor que tem dificuldade de locomoção pedir para votar em uma sessão especial com acessibilidade. O pedido deve ser feito em qualquer cartório eleitoral, pelo próprio interessado ou por curador, apoiador ou procurador. O deputado André Janones, do Avante, desistiu de concorrer à presidência da República e anunciou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O encontro que selou o acordo entre o ex-presidente Lula e o deputado André Janones, do Avante, foi no escritório político da campanha do PT em São Paulo. Durante a reunião, numa transmissão pela internet, Janones anunciou a decisão ao lado de Lula. Janones chegou a oficializar a candidatura à presidência na convenção do Avante em Belo Horizonte. Ele tinha 1% das intenções de voto na última pesquisa eleitoral do Datafolha, divulgada na semana passada, e havia sinalizado que apoiaria Lula se as principais bandeiras políticas dele fossem incluídas no programa de governo do PT, como o combate à fome e o auxílio emergencial de R$ 600. Eu quero agradecer de ter apresentado essa proposta, porque essa proposta vai ser discutida num programa de governo com mais de 8 partidos políticos. É uma honra para mim estar junto com um companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dele à disposição de combater a fome nesse país. Por isso é com muito orgulho que a gente vai andar por esse Brasil dizendo que nós vamos acabar com a fome. A partir de agora, André Janones deve fazer parte da coordenação de campanha de Lula à presidência. A ideia é que ele participe das discussões políticas e também atue no núcleo de redes sociais. Janones ganhou projeção em 2018, ao fazer transmissões ao vivo pela internet sobre a greve dos caminhoneiros. Em seguida, se elegeu deputado federal. A satisfação de poder caminhar junto contigo, dizer que eu não medirei esforços, trabalharei diuturnamente, dia a dia, noite a noite, para que a gente possa salvar a democracia no nosso país. E eu fico muito feliz, muito honrado em poder fazer parte desse momento de reconstrução do nosso país, e a candidatura do senhor representa isso, representa a esperança dos brasileiros. A 5ª geração da internet móvel começou a funcionar hoje na cidade de São Paulo. Por enquanto, o sinal 5G está cobrindo 25% da capital paulista. Ele oferece maior velocidade na transmissão de dados e menor tempo de resposta. Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa e Porto Alegre também já contam com o serviço. A seguir, a atleta americana Brittney Griner é condenada a 9 anos de prisão na Rússia. A China dispara mísseis no maior exercício militar contra... A China disparou mísseis contra Taiwan durante um exercício militar, ainda como retaliação pela visita da presidente da Câmara dos Deputados americana à ilha. Por céu, terra e mar. A tensão na Ásia aumenta a cada hora. Hoje, até o Japão sentiu as consequências do treinamento militar chinês. Pela primeira vez na história, 5 mísseis da China atingiram o mar japonês. O ministro da Defesa do Japão condenou a ação e disse que isso aumenta a preocupação com a segurança. O foco dos chineses é Taiwan. A ilha teve que acionar o sistema de defesa aéreo depois de Pequim disparar 11 mísseis. Segundo a TV estatal chinesa, os exercícios militares vão até domingo. 100 aviões entre caças e bombardeiros foram acionados, além de mais de 10 navios de guerra. Por segurança, pelo menos 50 voos internacionais que chegariam ou sairiam do aeroporto de Taiwan foram cancelados. A pesca foi suspensa.
O impacto é muito grande porque estamos no meio da temporada, reclama o diretor de uma associação de pescadores. O governo taiwanês afirmou que a China está violando regras das Nações Unidas ao invadir o espaço aéreo e marítimo da ilha e chamou os exercícios de ações irresponsáveis. O governo chinês declarou que as manobras militares estão dentro da lei e são medidas necessárias e legítimas para resguardar a soberania chinesa e a integridade territorial do país. Os Estados Unidos e os ministros das relações exteriores do G7 alertaram a China para que não use a viagem de Nancy Pelosi a Taiwan como pretexto para a ação militar. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a posição dos Estados Unidos não mudou e que não vê Taiwan como território independente. Enquanto isso, a viagem da presidente da Câmara pela Ásia continua cheia de paradas surpresa. Na Coreia do Sul, Pelosi e a comitiva americana foram até a zona desmilitarizada na fronteira entre as duas Coreias. A última autoridade do governo americano a visitar o local foi o ex-presidente Donald Trump, em 2019. Em Seul, Pelosi se encontrou com o chefe do parlamento sul-coreano e defendeu um acordo de paz na região. À noite, ela chegou ao Japão. É a última parada antes de voltar para casa. Mas as consequências dessa viagem, ninguém sabe até quando vão durar. O porta-voz do Departamento de Segurança Nacional americano, John Kirby, informou hoje que os Estados Unidos decidiram adiar um teste de rotina de um míssil intercontinental para evitar uma escalada de tensão com Pequim. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, classificou a guerra na Ucrânia como o maior perigo para o continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Mais um dia sangrento entre russos e ucranianos. Fortes explosões foram ouvidas na cidade de Mykolaiv. Em Donetsk, que desde 2014 é controlada por separatistas pró-Rússia, pelo menos 5 civis foram mortos e outros 6 ficaram feridos num bombardeio das forças ucranianas. O ataque atingiu o distrito de Vorshilovsk. Um míssil russo fez 8 vítimas em um ponto de ônibus na cidade de Toretsk, na região de Donetsk. Outras 4 foram feridas, entre elas 3 crianças. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a guerra na Ucrânia representa o momento mais perigoso para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ele acredita que a aliança militar terá que continuar a fornecer armas e assistência para a Ucrânia ainda por muito tempo. O que acontece na Ucrânia é terrível, mas seria muito pior se houvesse uma guerra entre a Rússia e a OTAN, disse ele. Depois do alerta de ontem sobre a precariedade da maior usina nuclear da Europa, o responsável pela vigilância nuclear das Nações Unidas voltou a pedir acesso à central atômica de Zaporizhia. Segundo ele, o contato com os profissionais lá dentro está cada vez mais difícil e nem sempre é possível se comunicar com a equipe. A Justiça da Rússia condenou a jogadora americana de basquete Brittney Griner a 9 anos de prisão. Nem os apelos da Casa Branca, nem a proposta de troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia livraram a atleta do veredito. Brittney Griner foi condenada por tráfico de drogas. Além de pegar 9 anos de prisão, ela vai ter que pagar uma multa equivalente a R$85 mil. A defesa tem agora 10 dias para recorrer da decisão. Depois da audiência, a algemada mandou um recado quando era escoltada de volta à cela. Eu amo minha família. A estrela do basquete americano foi presa em 17 de fevereiro num aeroporto nos arredores de Moscou. Na bagagem, policiais encontraram cartuchos de cigarro eletrônico com óleo de cannabis. A defesa da atleta alegou que ela fazia uso medicinal da maconha para o tratamento de dores crônicas. A situação de Griner ficou mais delicada 7 dias depois da prisão. No dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e, como retaliação, os Estados Unidos e outros países do Ocidente impuseram sanções
pesadas. A hostilidade entre Washington e o Kremlin aumentou e ela acabou no meio de uma crise diplomática. Na semana passada, autoridades americanas disseram ter feito uma proposta à Rússia. Segundo fontes da imprensa, seria uma troca de prisioneiros. A Rússia libertaria a jogadora e também um ex-fuzileiro naval americano detido no país, Paul Whelan, preso desde 2018. E os Estados Unidos libertariam Viktor Bout, um dos maiores traficantes de armas do mundo. Até agora, nenhum acordo foi firmado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou a sentença de Griner como inaceitável e um equívoco. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a Rússia é uma ameaça à segurança de todos que viajam, trabalham e moram fora dos Estados Unidos. A família de Griner ainda tem esperança de que a atleta seja libertada a tempo de retomar a carreira vitoriosa. Aos 31 anos, ela coleciona títulos. Foi campeã da Liga Americana de Basquete em 2014, 2 vezes campeã mundial e olímpica. O primeiro ouro em Olimpíadas, ela ganhou no Rio de Janeiro em 2016. A seguir, um desafio necessário e urgente para o desenvolvimento do Brasil. E as datas do Lollapalooza do ano que vem? Vamos saber como fica o tempo amanhã no Brasil? Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. E boa noite para você também. Tem frente fria avançando pelo centro-sul do país. Agora está na altura de Santa Catarina e amanhã já chega a São Paulo. A frente fria não vai trazer muita chuva porque ela está mais distante. Basicamente, vai ser essa alta pressão a responsável pela mudança no tempo. Em Porto Alegre, amanhã faz 11 graus de manhã e pode chuviscar e a temperatura não passa dos 16 graus. Em Curitiba, chove fraco, com máxima de 19. Em Florianópolis, 22, com tempo firme. Em São Paulo, a temperatura ainda não cai amanhã, máxima de 26 graus. Faz frio no sábado com 21 e chuva a qualquer hora e a partir do domingo os termômetros voltam a subir. No Rio de Janeiro, amanhã ainda esquenta bastante, máxima de 34 graus, com chance de chuva isolada só para refrescar. E olha, desde maio não fazia tanto calor. E tudo por causa do ar quente, aquele que vem antes da frente fria. Então, no fim de semana, aí sim, as temperaturas devem cair mais. Em Minas, no Espírito Santo, a previsão é de tempo firme, quente e seco. E essa é a mesma condição para quase todo o centro-oeste, também do Tocantins até o interior nordestino. Tem previsão de pancadas mais pontuais, de Rondônia até o Pará e do Maranhão até o leste da Bahia. Nas áreas onde não há chance de chuva, o risco de queimadas e incêndios florestais é mais alto. Além do ar seco, faz muito calor. Em Cuiabá e em Palmas, máxima de 36, 34 em Teresina, 33 em Porto Velho e em Belém, em Natal e em Salvador, 28 graus. Enquanto os termômetros disparam acima dos 30 graus no centro-norte do país, no sul, em Porto Alegre e em Curitiba, a tendência é que as temperaturas não passem dos 20 graus até pelo menos o início da semana que vem. E na campanha gaúcha tem até risco de geada no sábado, em Bagé, com mínima prevista de 4 graus. Renata, Bonner. Obrigada, Jaqueline. Agentes da Polícia Federal e do IBAMA destruíram hoje 23 balsas de garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira, no município de Altazes, no Amazonas. Em novembro, na mesma região, a PF e forças federais já tinham destruído 130 balsas. Uma iniciativa considerada urgente e necessária para o desenvolvimento do Brasil está paralisada no Congresso por causa do governo. A regulamentação do chamado mercado de carbono. O crédito de carbono é uma espécie de certificado. Ele serve como um comprovante de que uma empresa ou um país conseguiu reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o CO2, responsáveis pelas mudanças no clima. Cada tonelada de carbono que deixa de ser lançada na atmosfera equivale a um certificado. E o mercado de créditos de carbono serve para regular a compra e a venda desses créditos ambientais. Funciona assim: quando uma empresa consegue reduzir as suas emissões mais do que a meta, pode vender esse excedente como créditos de carbono para outra empresa ou até mesmo um país que não conseguiu atingir sua meta.
Esse instrumento está previsto no Acordo de Paris e contribui para que uma empresa ou país alcance sua meta, mesmo que não tenha conseguido reduzir as suas emissões como prometido. O mercado de carbono é um sistema de compensações de emissão de gás de efeito estufa e ele pode ser voluntário ou regulado. No caso de um mercado regulado, o governo define um limite de emissões para as empresas e estabelece política de Estado, uma medida para tornar essa captura de carbono mais atraente aos investidores. Em maio, o governo editou um decreto sobre o tema, mas não estabeleceu limites para as emissões e nem tornou obrigatória a redução. Criou apenas um sistema de registro voluntário e planos setoriais para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Especialistas defendem que o mercado de carbono no Brasil tem que ser regulado por uma lei e não um decreto, para dar mais segurança jurídica à compra e venda dos créditos. Mas o projeto de lei sobre esse tema está parado aqui no Congresso. Chegou a entrar na pauta de votações do plenário da Câmara dos Deputados, mas foi retirado por falta de acordo sobre o texto e pode não ser votado este ano. A deputada Carla Zambelli, do PL, aliada do presidente Jair Bolsonaro, é a relatora do projeto. No relatório, a deputada incluiu o sistema de registro voluntário. O projeto original do deputado Marcelo Ramos, do PSD, previa exatamente o contrário: metas obrigatórias de redução de emissões por setores da economia. E foi retirado de votação por uma articulação do próprio governo. Infelizmente, a interferência equivocada do Ministério da Economia e principalmente do Ministério do Meio Ambiente fizeram a deputada Carla Zambelli trocar o parecer e tirar o mecanismo que era um mecanismo acordado, que era um mecanismo de compensação entre as empresas. Estabelecimento de metas, quem emitia mais tinha que comprar crédito, quem emitia menos podia vender crédito. De acordo com o professor de Economia Ambiental da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o mercado regulado de créditos de carbono não vai prosperar sem regras claras e seguras. Como é que você vai investir bilhões de dólares na descarbonização em cima de um decreto que o mesmo governo pode mudar da noite para o dia? Você tem que ter um projeto de lei que tem quase que escrito na pedra, é difícil de você alterar. Isso que vai dar estabilidade e segurança jurídica. Se há dentro da Câmara dos Deputados alguma dúvida sobre se estamos certos, no caminho certo ou não, volte a consultar o setor corporativo, volte a consultar a sociedade civil. Todos eles já têm propostas muito claras, muito bem definidas, muito bem estruturadas. O Ministério do Meio Ambiente declarou que a estrutura do mercado brasileiro de carbono está montada e que o governo federal trabalha para elaborar metodologias e planos setoriais para integração a mercados internacionais. A deputada Carla Zambelli afirmou que vai manter o parecer já apresentado, que, segundo ela, prevê metas não impositivas definidas após acordo com cada indústria. Uma última informação: o Lollapalooza Brasil anunciou as datas do festival do ano que vem. Dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização do Lola ainda não divulgou as atrações e os detalhes sobre a venda dos ingressos. Você vai ter outras notícias logo mais depois de The Good Doctor no Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Olha aí, pessoal. Já peguei aqui a trilha por onde as ovelhas veio, né? É por aqui que a gente andava para ter acesso à parte de baixo do terreno aqui, na serra. Então era aqui que a gente andava, nessas trilhas aqui, para chegar até o rio, que fica lá embaixo. Esse rio passa pouco tempo cheio, chega um período do ano aí que ele seca totalmente e fica água só a alguns quilômetros daqui, lá abaixo na barragem, né? E tirando disso aí, em algumas lagoas lá na Tabua, que há uns anos atrás não era de costume secar, né? Mas chegou há um tempo aí que secou totalmente. Olha aí, ó, a vegetação. Só bastante arbusto, né? Coisas de espinho aí. Bastante poeira, onde a trilha onde as ovelhas costumam andar, ó. Aqui a gente passava aqui, ó. Escorregou, tchau.
Nós moleque ainda passava aqui nessa trilha, ó. Ó, meu tio fez uma espécie de um cochete aqui, ó. Acho que é quando ele quer manter as criações lá embaixo, ou então quer manter elas aqui em cima, né, pessoal, da serra. Ó, descendo aqui. O terreno aqui é bem acidentado, né, gente? E muita poeira. A gente não pode descuidar, né? Tropeçar. Ah, eu era menino, eu era tipo um cabrito desse daí pra subir aqui, né? Na maior facilidade. A gente ainda tem as manhas, né, de descer. Eu não vou passar por essa parte aqui aberta, porque eu vou mostrar pra vocês que essa trilha aqui fizeram depois. Acho que aqui tem alguma vegetação, a gente passava por cá, ó. Por dentro dessas rochas aí, ó. A gente entrava aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em um ângulo que dê pra mostrar como que é a entrada, ó. Aqui é o abismo aqui. E a gente fazia essa curva aqui, ó. Por dentro. Eu tô bastante cansado já, que eu fiz umas andadas boas hoje. Ó. Aqui costuma ter uns morcegos aí dentro dessa serra. Então esse aqui é o percurso, ó, que a gente fazia praticamente todos os dias para chegar lá no rio, no período de cheia, né? E também para vir buscar manga, né? Depois, com o tempo, o pessoal foram abrindo estrada lá, onde era mata, abrindo estrada para facilitar o acesso para entrar maquinário. Então os cabritos andam tudo aqui, ó. Aí. Acima de mim aí, como é que tá? Tem locais aqui bem mais bonitos. Depois eu vou mostrar para vocês em outro dia umas cavernas que tem lá nos caldeirões. A gente chama caldeirões. É aqui perto. Não é tão perto não, sabe? Pra hoje que eu sou meio mole para caminhar, mas há um tempo atrás isso aí não vapt-vupt, né? Era rapidão, eu tava lá. Então vou descendo aqui e vou mostrando pra vocês aí, ó. Olha a serrona aí, ó. Então, gente, essa era a trilha. Ó, agora eu vou descer por cá, ó. Eu vou descer por cá e vou mostrar lá de baixo pra vocês aonde que eu tava, viu? Vocês veem a altura. Que às vezes a gente não percebe tanto quando tá em cima. Agora quando chega embaixo, ó, eu vim dali, ainda vou descer bastante. Essa vegetação é na serra, ó. Essas árvores, pé de incó que chama aqui. Olha lá. Eu não vou dar pausa não, quero que vocês acompanhem aqui a descida, como que é, viu? Vou só virar a câmera aqui, pra gente mostrando a posição que nós vai descendo.